Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Ulisses, sou editora do canal www.comidanamesa.com.br, onde abordamos assuntos relacionados à área de alimentação, com artigos, notícias, dicas e receitas saudáveis. Nós estamos trazendo vários profissionais durante esse mês para falar um pouquinho sobre esse setor de alimentação. E hoje nós vamos conversar com a nutricionista Natália Shed, especializada em dietas vegetarianas e professora de gastronomia vegana e funcional, além de ser responsável pelo empório vegano Ugami, localizado em Curitiba. O tema hoje é: quais são as preocupações que as pessoas têm que ter ao retirar os alimentos de origem animal da dieta? E por que o acompanhamento nutricional é tão essencial em dietas veganas e vegetarianas? E aí, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. É muito bom falar sobre esse tema tão bacana e você fica à disposição. Tá bom. Obrigada, então, Mônica, aí, pelo espaço, pelo convite. Sempre gosto muito de falar sobre esse tema, porque eu, pessoalmente, sou vegana, né? Eu sou vegetariana também há mais de 16 anos, então eu me dedico muito a estudar esse tema, né? Então, por isso que toda a minha conduta profissional, todo o meu lado profissional também está voltado para o atendimento de pessoas que querem fazer essa transição exatamente, né? Querem se tornar vegetarianas, veganas. Então, eu conheço muito sobre as principais dúvidas, né? As principais dificuldades que as pessoas têm para fazer essa transição. E conheço muito também sobre muitos mitos, porque existem muitos mitos, né, de problemas que se pode ter ao adotar essa dieta e que, na verdade, não são tão reais. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho dessas duas coisas, né? Do que a gente realmente tem que ter atenção e do que é um mito, do que na verdade é um erro quando se pensa em dietas vegetarianas, né? Então, assim, acho que um dos principais problemas que eu vejo de dificuldades está muito baseado também na nossa cultura alimentar, que o vegetarianismo, o veganismo vem crescendo, mas ainda é uma novidade, né? Então, a gente não está acostumado a pensar em refeições sem carne, a pensar em refeições sem leite e derivados e ovos, né, no caso de uma dieta vegetariana estrita. Então, quando alguém pensa em tirar esses alimentos da dieta, ela fica muito perdida sobre o que eu coloco, né? Se eu não tenho carne, não tenho, né, ou também derivados e ovos, o que eu coloco nesse lugar? E então eu acho que a dificuldade está mais nessa dúvida do que realmente na nutrição, tá? Por que eu digo isso? Porque a gente consegue substituir nutricionalmente esses alimentos, né? E os nutrientes que tem nesses alimentos. Então, a proteína que tem na carne, o cálcio que tem nos laticínios, então, proteína também que tem no ovo, ferro, nutrientes, a gente consegue com alimentos vegetais. Só que a gente não tem esse hábito, não tem essa cultura. Então, por isso que o acompanhamento nutricional é importante. Não necessariamente porque uma dieta vegetariana é mais perigosa, vamos dizer assim, para a saúde. Pelo contrário, ela traz muitos benefícios. Mas porque a gente não aprendeu a comer dessa forma, né? A gente não aprendeu a comer sem carne, sem leite, derivados. E aí a gente corre o risco, sim, da dieta ficar muito restritiva, da dieta de ficar faltando nutrientes. Então, isso é que eu vejo, assim, quando eu atendo as pessoas nessa transição, de que a principal dificuldade é esse acompanhamento nutricional, né? Para direcionar aos alimentos que são fontes das proteínas, né? Do ferro, esses nutrientes importantes que não podem faltar realmente. E aí entra esse acompanhamento para dar esse direcionamento. Mas quais são as dicas? Por exemplo, a pessoa é adepta ainda à alimentação animal. O que ela tem que fazer? A primeira providência que ela tem que tomar quando ela resolve, não, eu quero uma dieta vegana, vegetariana. Eu diria que a primeira coisa que ela tem que fazer é acrescentar mais vegetais na sua alimentação. É começar a comer uma variedade maior de verduras, legumes, de grãos,
né? Feijão, lentilha, grão de bico. Por quê? Porque se eu tenho uma alimentação restrita, se eu não como muitos vegetais, quando eu tiro a carne, por exemplo, aí meu prato fica muito pobre, realmente. Então, talvez até antes de tirar, ou já no processo de diminuir o consumo desses alimentos, a gente deve trazer mais variedade para a alimentação. Porque o ponto-chave da alimentação vegetariana é a variedade, né? Não é um alimento que é fonte de proteína, são vários, né? Não é um alimento que é fonte de ferro. Então, a gente trazer essa variedade para a alimentação. Muitas pessoas querem virar vegetarianas, me procuram falando, eu quero virar vegetariana, mas eu não como verdura, não como legume, não como fruta. Então, o primeiro passo é começar a comer, né? A começar a comer mais vegetais. Porque aí essa retirada também, você vai sentir menos falta, porque a sua alimentação já vai estar com mais variedade, com mais riqueza, né? Então, acho que isso seria uma dica bem importante para quem quer mudar a sua dieta para uma dieta vegetariana. Existe uma idade, assim, com quantos anos a criança pode ser vegana, vegetariana? Tem algum problema nisso? Não tem nenhum problema. Inclusive, eu tenho 2 filhos vegetarianos, 2 crianças vegetarianas, e eu atendo muitos bebês vegetarianos, crianças vegetarianas. Os próprios pareceres médicos, né, da Associação de Nutricionistas, né, do nosso CRN, né, do nosso conselho, Associação Dietética Americana, tem vários artigos publicados, vários pareceres científicos, atestando que a dieta vegetariana ela é saudável para qualquer etapa da vida. Então, gestantes podem ser vegetarianas, crianças podem ser vegetarianas. Tudo vai depender desse equilíbrio, né? Então, esse é o ponto básico, né? O ponto principal, na verdade. Não é a dieta vegetariana ou a dieta onívora com carne. É uma dieta saudável, né? Uma criança precisa ter uma dieta saudável com os nutrientes que ela precisa. Se isso vai vir de uma dieta vegetariana, uma dieta onívora, das 2 formas isso pode acontecer, mas por isso que é importante uma orientação para saber exatamente isso. Quais nutrientes que eu vou substituir, então, né? Se a criança não come carne, não come laticínios. Mas é plenamente possível, assim, e eu, há mais de 10 anos, eu atendo crianças, inclusive tem crianças que eu atendi há 10 anos, que hoje são adolescentes, e são muito saudáveis, né? Tiveram um desenvolvimento super normal, e meus filhos também são um exemplo disso, na prática, né? Então, a primeira providência é procurar um nutricionista, é isso? Eu acho que é muito importante e tentar procurar um profissional que conheça um pouco mais sobre a alimentação vegetariana, né? A gente tentar procurar alguém que tenha já uma abertura para essas dietas vegetarianas, veganas, mas, enfim, pode ser qualquer nutricionista, exatamente para ter essa ajuda de quais são as fontes desses nutrientes, o que eu tenho que substituir, né? Tanto para a criança quanto para um adulto. Eu acho muito essencial esse acompanhamento. Claro que você pode pesquisar, hoje em dia, né? A gente tem aí a internet, mas as informações podem ser confusas, podem ter informações erradas, e nada melhor do que um profissional que estudou para dar essa orientação. Até para que isso seja feito de forma segura e você consiga manter essa transição, né? Consiga manter essa dieta que eu só tenho recomendações a fazer, né? A gente vive num momento em que pensar em saúde, em sustentabilidade ambiental é muito importante. Então, essa transição tem acontecido cada vez mais pessoas procurando fazer essa transição, ou pelo menos diminuir a carne na alimentação. Então, eu acho que também essa informação vai chegando cada vez mais para as pessoas, mas ainda é importante um acompanhamento profissional. E para finalizar, o que não pode faltar num prato vegano vegetariano? Tá. O que não pode faltar? Eu diria que existem pelo menos 3 grupos alimentares. A gente tem 7 grupos alimentares aí dentro da dieta vegana. É difícil até dizer que qual é mais importante. Mas quando a gente retira a carne, o principal substituto nutricional, falando em grupo de alimentos, serão as leguminosas, que é o grupo do feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Todas essas leguminosas são a maior fonte de proteína de uma dieta vegetariana e de ferro também, né? Então, acho que um primeiro ponto é não pode faltar leguminosas aí para fazer essa substituição nutricional. No Brasil, isso já é um pouco mais fácil, né? Todo mundo está acostumado a comer o feijão de todo dia. É uma excelente fonte de proteína e ferro também, né?
E um outro, se eu vou falar só de mais um, os dois principais, não que os outros não sejam importantes, seriam os vegetais verdes escuros, porque eles também são uma excelente fonte de ferro e de cálcio. Então, brócolis, couve, rúcula, agrião, todos esses vegetais verdes escuros são bem importantes na alimentação diária também de quem retira os alimentos de origem animal. De todo mundo, mas principalmente dos vegetarianos e veganos. Mas tem algum problema se for congelado? Não, não tem nenhum problema. Tá? A perda nutricional, se o congelamento é feito de forma adequada, é muito pequena. E é muito melhor consumir um alimento congelado que você preparou do que você não consumir. Né? Consumir um sanduíche, consumir algo que não vai ter os mesmos nutrientes. É uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, é isso. É melhor congelar e consumir do que não consumir. Obrigada, Natália. Muito obrigada pela sua entrevista. E eu acho que foi, assim, muito informativa, tá? Que bom. Sempre que precisar, eu adoro falar desse tema. Estou aqui à disposição. Muito obrigada.